pessoal, meu nome é Karen Capilé, eu sou pesquisadora na área de ética e bem-estar animal há alguns anos, e hoje eu estou aqui a convite da União Vegana de Ativismo para apresentar para vocês um conceito. É o conceito de sem-ciência. Como o próprio nome já sugere, sem-ciência é a capacidade de sentir, de ter emoções que podem variar desde muito positivas a muito negativas, então, desde alegria a sofrimento, e essas emoções são experienciadas de forma consciente pelo indivíduo que é considerado senciente, ou seja, capaz de sentir. Então, retomando, é implícito no conceito de senciência que o sentimento vivido é vivido de forma consciente. Esse conceito é bastante importante quando a gente pensa em qualquer questão relacionada aos animais, porque ao longo da história, houve sempre muitas tentativas de defender a ideia de que os animais não precisam ser incluídos na nossa esfera de preocupação moral ou não deveriam ser incluídos. E muitos desses argumentos que defendem que os animais não precisam dessa proteção se baseiam na ideia de que os animais não são capazes de sentir. E, tanto por exploração filosófica de argumentos filosóficos e hipóteses, quanto por ter conhecimento científico e conhecer cada vez mais sobre os animais, nós sabemos que esse argumento de que os animais não são capazes de sentir não se sustenta. Cada vez mais nós temos certeza de que os animais são capazes de sentir e nos resta agora tentar entender melhor quais animais exatamente têm essa capacidade. Então, atualmente, o que a gente tem assim de consenso na comunidade científica é que todos os vertebrados são capazes de ter sentimentos, e eles mostram isso de diversas formas, né? Todos esses animais vertebrados, que são aves, répteis, mamíferos, anfíbios e peixes. Então, todos esses animais têm a capacidade de sentir, mas também sabemos que alguns invertebrados, como os cefalópodes, que são as lulas e os polvos, também demonstram essa capacidade de sentir. E o reconhecimento da senciência tem uma importância grande para a ética, porque ao reconhecer que os animais sofrem, nós nos deparamos com uma questão moral, um compromisso moral de fazer algo por eles. Se eles são capazes de sofrer assim como nós, e se o sofrimento é algo ruim, então é ruim para todos aqueles que são capazes de sofrer. Então, esse atributo, essa capacidade da senciência, nos coloca uma demanda moral, que é de agir para com os animais, reconhecendo essa capacidade que eles têm de sentir e levando em consideração que eles têm um interesse fundamental em não sofrer, assim como eles também têm interesse fundamental em ter uma vida boa, assim como nós. Então, esse conceito, né, de senciência, ele é bastante presente nas discussões sobre as nossas obrigações morais para com os animais, sobre as capacidades dos animais, e ele tem aspectos tanto filosóficos quanto científicos, né, na medida em que a gente pode tentar conhecer cada vez mais os animais, estudar essa capacidade e como ela se mostra, né? Então, muitas vezes nós não percebemos capacidades nos animais porque nós não sabemos procurar ou não soubemos até agora. Então, uma outra questão que eu posso colocar sobre esse tema da senciência é que nós devemos ter uma cautela em relação à nossa afirmação de quais animais são sencientes e quais não são, porque o problema ou a limitação pode estar muito mais na nossa forma de procurar ou de tentar entender sobre isso, do que numa ausência dessa característica em alguns indivíduos. Um dos primeiros filósofos que falou sobre essa capacidade de sentir em relação aos animais, que considerou que essa capacidade está presente nos animais, foi o Jeremy Bentham, em 1781.
Mas a origem desse termo, senciência, é um pouco controversa. A ideia que ele trouxe é que não importa se os animais são ou não capazes de ter a mesma linguagem que a gente, ou se eles têm capacidade de raciocinar, ou em qual nível. Mas esse filósofo, ele trazia que o que importa é que os animais são capazes de sofrer e que isso deveria ser suficiente para nós nos preocuparmos com a forma como nós os tratamos. Depois disso, muitos filósofos, principalmente recentemente, retornaram e voltaram a esse conceito, e atualmente esse conceito está presente na argumentação da maior parte dos filósofos e filósofas que abordam essa questão da forma como nós deveríamos tratar os animais. Então, para o veganismo, por exemplo, que é uma postura ética e política, então, para o veganismo, esse conceito tem bastante importância porque é um argumento, é uma questão que nós devemos entender e podemos apresentar para as pessoas quando elas nos questionam por que nós consideramos moralmente errado, por exemplo, explorar os animais. Então, uma resposta que nós podemos oferecer é que é porque os animais são sencientes, eles são capazes de sentir tanto coisas positivas quanto negativas, assim como nós, e nós consideramos que é errado colocá-los em situações de sofrimento, porque o sofrimento é algo ruim, é algo que eles querem evitar, é algo que eles buscam não passar por, assim como eles também buscam experiências positivas e ter uma vida boa. Então é isso. Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho de informação sobre esse conceito e mostrar a relação disso com a nossa vida prática.